Bom dia, amada igreja. Estamos novamente dando início à nossa EBD. E, como todos sabem, estamos transmitindo pelas nossas mídias sociais, no grupo da igreja. E nós iremos iniciar a nossa EBD dessa manhã com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por cuidar de cada um de nós. Queremos, ó Deus, te agradecer também por cada família que pertence a essa igreja, Pai, que está nesse momento assistindo, ó Deus, essa EBD. Que o Senhor venha estar nos abençoando, que venhamos sempre estar atentos, ó Deus, por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Pai. Abençoe o estudo que será trazido pelo pastor, abençoe tudo que for feito nessa manhã, ó Deus, que seja somente para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós também estamos em campanha de missões mundiais, né, como nós temos falado todos os domingos, e vamos continuar falando até terminarmos a nossa campanha. Nós temos o tema, que é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, e a nossa divisa, que se encontra em Filipenses 4, os versos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nós iremos também agora ver o clipe da nossa música tema da nossa campanha.
Agora nós iremos passar para o estudo, que será ministrado pelo pastor Edilson, e estamos continuando estudando a nossa declaração doutrinária batista brasileira. Vamos ficar atentos para aprendermos mais uma vez, para sermos edificados com a palavra do Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para um estudo da palavra do nosso Deus, nessa escola bíblica dominical. E nós estamos estudando o nosso corpo doutrinário, né? E de tempo em tempo nós estamos estudando nossas doutrinas. Nesse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando novamente. E já estudamos alguns artigos dos 19 artigos da nossa declaração doutrinária. O primeiro foi Escrituras Sagradas. Estudamos também sobre Deus. E quando nós estudamos sobre Deus, nós estudamos também sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Estudamos sobre o homem, estudamos sobre o pecado, estudamos sobre a salvação, estudamos sobre a eleição e hoje nós estudaremos sobre Reino de Deus. E nesse momento, para estudarmos o Reino de Deus, essa doutrina que é o 7º artigo da nossa declaração doutrinária, nós queremos começar lendo um texto. Este é Isaías capítulo 9, versículos 6 e versículo 7, e diz assim a palavra do nosso Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo as bênçãos dele para esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por nossas vidas. Nesse momento eu quero rogar as tuas mais preciosas bênçãos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. E nesse momento, Senhor, que nós estaremos estudando a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja iluminando nossas mentes, de tal maneira que possamos entender essa mensagem, esse estudo, essa lição da tua palavra, lendo cada texto, que cada texto lido, ó Deus, possa estar fazendo efeito nas nossas vidas e em nossos corações. É isso que nós te rogamos nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Então nós vamos estar dividindo a nossa lição, o Reino de Deus, em 3 subtópicos, né? Vamos usar essa palavra tópicos, onde nós estaremos dividindo o nosso estudo. O primeiro diz o seguinte: o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Vamos analisar essas palavras aqui que nós fazemos sempre uma leitura corrida, mas diz o domínio soberano, ou seja, não existe um outro domínio, não existe ninguém que tenha um domínio maior do que Deus sobre a vida do homem, sobre a vida das pessoas. Deus, ele é soberano. Então, esse é o reino de Deus, um reino soberano e universal e também eterno, ou seja, de todo o universo, em todos os planetas. Deus domina sobre tudo e sobre todos. E o reino de Deus, ele é eterno, não terá fim. E nós já lemos esse texto de Isaías, né, que mostra realmente sobre o governo de Deus. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Essa é a palavra do Senhor. O segundo texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento
é o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 44. O texto poderíamos ler do 37, a partir do 37, mas nós queremos ler o versículo de número 44, que diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja que esse texto, esse versículo 44, ele está em uma interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Quando o rei sonhou com uma estátua e ninguém conseguia interpretar esse sonho, Daniel, o profeta, interpretou todo o sonho do rei Nabucodonosor. A estátua onde cada membro, onde cada parte dessa estátua tinha um significado. E o significado era um reino que sucedia o outro. E aí então chega no versículo de número 44, aonde o profeta diz: Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino é o reino de Deus, o reino que jamais será destruído, um reino eterno, como diz a nossa lição aqui dessa manhã, o reino de Deus. O segundo tópico da nossa lição nos diz o seguinte: E também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Nós vamos ler dois textos para dar embasamento, não é, a esse tópico de nossa lição. O primeiro é Mateus, capítulo 4, versículo 17, e em seguida lemos Lucas 17 e versículo de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Vamos ler Lucas 17, versículo de número 2. Melhor, vamos ler Lucas 17, 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Então podemos ver, por intermédio desses dois versículos, nesses dois versículos da palavra de Deus, sobre o reino de Deus no coração das pessoas, conforme diz o nosso estudo, né? Todas as pessoas que se submetem ao senhorio de Deus, acreditam nele como Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus Cristo passa a reinar no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas, fazendo delas pessoas transformadas, pessoas completamente diferentes, pessoas submissas ao poder, ao domínio, ao reino do nosso Deus. Então, esses são os nossos dois tópicos dessa lição, né, sobre o reino de Deus. E por último, nós iremos verificar aqui o terceiro tópico dessa lição. Diz assim o terceiro tópico: a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. Mateus capítulo 25, versículo de número 31 a 46 e Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. Vamos ler primeiramente o texto de Mateus 25, 31 a 46.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos judeus, aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que ouvistes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não me assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. O segundo texto é Apocalipse 11, versículo de número 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja que a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, né? E a palavra aqui, o nosso estudo diz que nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas nós devemos então estar preparados para a consumação deste reino de nosso Senhor, quando o mal será completamente vencido e surgirão então o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. Então, nesse estudo nós podemos ver em poucas palavras como Deus ele tem um domínio, né, sobre todas as pessoas. Ele domina em todo o universo, ele tem um controle sobre todo o universo, mas também ele domina no coração das pessoas que a ele se submetem, e a conclusão desse reino de Deus é exatamente na sua vinda para buscar os seus escolhidos, aonde, como diz o texto da palavra de Deus, ele irá separar, né, os justos dos injustos, os ímpios daquelas pessoas que são chamadas para servir a Ele. E nessa manhã que Deus te abençoe com essa palavra, que o seu coração possa estar firmado em Deus, você possa estar confiadamente
confiantemente em Deus, deixando Ele reinar no seu coração, deixando Ele reinar na sua vida, que Ele possa vencer o Senhor da sua família, possa vencer o Senhor da sua casa, possa vencer o Senhor no seu coração, que as suas decisões todas possam ser debaixo das bênçãos de Deus, da direção de Deus, do comando de Deus. Não é que as suas decisões não sejam propriamente suas, humanas, mas que as suas decisões sejam dirigidas pelo Senhor. O reino de Deus. Essa é a nossa palavra nessa manhã para você, para a sua família, tá? Que Deus esteja te abençoando. Vamos orar nesse momento agradecendo por essa palavra que o Senhor nos concede. Querido Deus, muito obrigado, porque nessa manhã nós podemos ver sobre o teu reino, sobre nossas vidas, sobre o teu domínio sobre nossas vidas. Ó Deus, que possamos entender que o Senhor é rei, que o Senhor é rei de reis, que não existe outro que tem todo maior poder, maior domínio, só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa estar dominando em nossos corações. Cada pessoa, ó Deus, que estuda conosco essa palavra, possa estar entendendo isso. Ó Deus, que toda a arrogância dos nossos corações, se é que existe, possa estar sendo deixada de lado, possamos estar confiando no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E abençoa cada lar, cada família, cada criança, cada senhor, as pessoas idosas, os jovens, enfim, ó, Deus abençoa cada trabalhador, cada mãe de família, cada pai de família. Dê a tua paz, dê o consolo no coração de cada um. A nossa oração é no nome que é sobre todo nome, o nome mais doce, mais puro, o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, nós iremos ouvir um testemunho. Vamos ficar atentos. Mas hoje nós vamos ter agora uma pessoa que está lá na Itália, no norte da Itália, que, vocês sabem, é o país mais atingido em termos de mortes nesse momento. E eu estou falando de uma pessoa que está há 22 anos, vai completar 22 anos este ano, na Junta de Missões Mundiais, que é o pastor Fabiano Nicodemo. Fabiano Nicodemo é natural de São Paulo, foi pastor ali, formado na Faculdade Teológica Batista também no estado de São Paulo, e casado com a Anne, tem 3 filhos, Fabiola, Fernando e Fabrício. Me corrija se eu estiver errado, Fabiano. Buonasera a tutti voi. Não, falou muito bem, muito bem. Um oi para todos vocês aqui da Itália. Ótimo. O que você me fala, Fabiano? Como é que está sendo o trabalho aí? O que você tem conseguido fazer nesse tempo de crise? Pode tomar agora o seu tempo e falar sobre como você tem levado esperança, como você tem transformado o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu digo para vocês assim que, do ponto de vista missiológico, missionário, é uma oportunidade gigantesca aquilo que Deus tem dado para nós. Nós temos o missionário, nós temos que ter aquela reação de, apesar daquilo que tem acontecido aqui, mas levar o evangelho de Jesus. Então, nesses últimos, eu estou praticamente assim, pessoalmente com a família, em quarentena já há 1 mês, mas quando a gente viu que a situação estava pegando essa forma que está hoje, eu falei, nós temos que ir para a rede e nós temos que levar o amor de Jesus. Então, assim, em pouquíssimo tempo, a gente começou, a igreja já fazia streaming aqui, mas aí eu comecei a usar várias plataformas no que diz respeito para levar o evangelho, e Deus tem abençoado muito, ou seja, seja Facebook, fazendo lives no YouTube, fazendo encontros no Zoom, usando o WhatsApp, mas o mais importante é que a gente tenha atingido, porque a gente fala italiano, é tudo feito em italiano, então a gente não tem aquela migração de gente do Brasil que faz o número crescer. Então, os nossos números são da Itália, e eu tenho tido muito resultado de pessoas que estão sendo assim abençoadas, seja no pastoreio, né? Nós temos as 2 igrejas de Rimini e de Cesena, mas principalmente também de pessoas novas que a gente está tendo a oportunidade de falar e levar a alegria de Jesus. Se o pastor me permite, assim,
dizer que eu posso comparar aquilo que a gente está vivendo, em algum sentido, aquilo que a Igreja de Jesus viveu em Atos capítulo 8. A igreja era muito concentrada num lugar só. E Deus permitiu assim que aquele mal que era perseguição fosse revertido num bem. Então, este mal que está acontecendo na Europa agora, principalmente na nação onde Deus me trouxe, que eu amo esse povo e as nações que aqui vivem, eu falei, Deus está dando uma oportunidade única. Eu até disse para o pessoal da igreja aqui, olha, vocês têm que fazer um reboot, né, do coração, da vida, porque nós temos que pregar o evangelho, levar as almas ao Senhor Jesus, e Deus tem feito isso, e apesar de eu não ser autorizado, porque eu não sou autorizado a sair de casa, a não ser que, por exemplo, eu tenha que ir ao médico, eu tenho que ir ao supermercado, mas a gente tem mantido assim o contato com as pessoas, pregado o evangelho de uma maneira criativa, e tem dado realmente muito resultado, levando, porque não é questão tanto da estratégia, o objetivo é sempre fazer discípulos, mas Deus tem dado criatividade e a alegria tem sido levada para as pessoas. E eu quero também aproveitar e agradecer aos irmãos do Brasil que têm mandado mensagem, que têm orado, que têm estado na retaguarda, e aproveitar também para relembrar os irmãos que, independente do que está acontecendo, nada vai impedir a Igreja de Jesus Cristo de continuar fazendo aquilo que está fazendo. Seja para mim, seja para os demais missionários, para a Junta de Missões Mundiais, ou seja, nós somos parte do reino de Deus, e Jesus Cristo disse que nem mesmo o inferno poderia impedir a Igreja de Jesus de seguir adiante. Então, nós estamos assim, digamos assim, numa situação, numa morsa, né, que nos aperta, mas continuando a pregar. Paulo estava na prisão e o soldado romano que estava do lado dele ouviu o evangelho e se convertia também. Então, onde Deus tem nos levado, nós estamos pregando o evangelho de Jesus com muita alegria, e Deus tem dado força. Eu quero agradecer, inclusive, que a minha esposa ela é enfermeira aqui na Itália, e Deus tem protegido a vida dela. Ela tem trabalhado no home care, e graças a Deus, assim, a proteção de Deus, né, do que diz respeito à nossa saúde, e a gente confia em Deus, ou seja, se eu tivesse até que pegar esse vírus, meus irmãos, tudo seja para a glória de Deus, eu dependo dele, seja no bem, seja no mal, mas eu quero agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos livrado. E eu rogo que os irmãos orem pelo povo italiano, para que o ego, assim, aquela a supérbia, como é que chama? É a supérbia que fala? Pastor, me ajuda aí. Como é que é? Soberba. Soberba. Desculpa, é muito tempo aqui, né? Essa soberba, né, que existem duas coisas, né? O humanismo é muito forte na Europa, então a soberba é muito forte, ao mesmo tempo existe um pessimismo muito grande. Então, as pessoas são pessimistas, mas são cheias de si. Então, que esse orgulho seja quebrado e a Itália venha para o Senhor Jesus. A Itália não precisa de religião, a Itália precisa de um redentor. A Itália não precisa de religião, a Itália precisa de um relacionamento com Deus. E vocês viram que o Bergoglio fez nesses dias aqui na Itália, onde é aquela marcha, aquela consagração, e vocês veem o seguinte, a gente sempre sabe que na hora do aperto, na hora da aflição, as pessoas demonstram realmente quem elas são. E eu não quero aqui fazer uma crítica, mas uma reflexão no que diz respeito à Igreja Romana, que o seu QG é em Roma, eles estão demonstrando mais uma vez aquilo que eles são. Ao contrário de levar vidas para Jesus, estão se falando, ou seja do humanismo e de universalismo, porque sempre a Maria, a pessoa que pode mediar o relacionamento, Jesus é muito distante, então eu peço que os irmãos orem por essa libertação do povo italiano para o Senhor Jesus. Agora nós iremos ter uma outra mensagem trazida pelo pastor João Marcos, vamos ficar atentos. Nós vamos ler, nesse instante, um texto bíblico e vamos meditar um pouco sobre ele. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo 35 do capítulo 18 até o versículo 10 do capítulo 19. Normalmente, nós dividimos esse texto parando no meio da história.
porque, você sabe, a Bíblia não foi escrita com essas divisões. Essas divisões foram depois criadas para ajudar-nos a encontrar os textos. Nós, então, muitas vezes paramos no meio da história. E aqui é uma história muito interessante, porque junta aquilo que nós conhecemos como duas histórias numa história só. Vamos, então, a Lucas, capítulo 18, versículos 35 até Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 2 histórias unidas pela caminhada de Jesus. Jesus estava indo para Jericó. Jesus estava acompanhado de uma multidão. E nós podemos entender um pouco mais sobre o ministério de Jesus quando nós olhamos para 4 personagens dessa história. O primeiro personagem é o cego. Sim, o cego, que é conhecido em outros textos como Bartimeu, ele, diz o texto, está à beira do caminho, do lado de fora da cidade, onde as pessoas deixavam aqueles que não tinham condições de trabalhar, aqueles que não tinham condições de se sustentar para mendigar. Ele era um marginal no sentido de estar à margem do caminho, à margem da sociedade. Ele estava fora da cidade, fora da sociedade. Hoje trabalhamos com pessoas nessa situação. Temos trabalhos com dependentes químicos, como o Quero Viver, ali no Peru. Nós temos também o PARE, na Colômbia. Na Colômbia, ali na cidade de Medellín, nós temos pessoas sendo atendidas. A Rua do Projeto. Era conhecido como Rua do Pecado, ou Calle del Pecado. Uma rua onde as pessoas faziam todo tipo de uso de entorpecentes. Mas ali também passou Jesus. Ali também Jesus passou. E ali também pessoas conheceram a Jesus. Jesus alcança aqueles que estão fora do caminho. É interessante porque quando falam a ele o que está acontecendo, dizem a ele, ao cego, é Jesus o Nazareno. Mas aquele que tem o Espírito testificando na sua vida, reconhece Jesus não como o Nazareno, simplesmente, e por isso ele o chama de filho de Davi. E ele clama por misericórdia. Ele reconhece a soberania
de Jesus. Sim, ao chamar de filho de Davi, ele reconhece que Jesus é rei. E por isso ele pede misericórdia, ele pede compaixão. Este personagem trabalha aquilo que é fundamental para nós, entendermos a soberania de Jesus diante dos nossos problemas, diante das nossas deficiências. E quando é perguntado sobre o que deseja, ele expressa de forma clara o seu desejo, porque ele já elaborou, já trabalhou isso. Sejamos como este homem, sejamos como o cego, que podia não enxergar, mas sabia o que queria e sabia que Jesus podia lhe dar. A segunda pessoa sobre a qual quero falar nesse texto é Zaqueu. Zaqueu é o contrário, em muitos aspectos, do cego. Ele está do lado de dentro da cidade. Ele é uma pessoa que tem muitas posses. O texto diz que ele era rico e ele era chefe dos publicanos. Significa que ele era mais ou menos aí o chefe da Receita Federal da sua época. E havia uma suspeita muito grande de corrupção, para não dizer que a corrupção era realmente generalizada, e esses fiscais eram muito conhecidos pela sua corrupção. Mas mesmo sendo rico, mesmo estando no conforto do centro da cidade, a cidade de Jericó, uma cidade talvez a mais antiga de toda a história da humanidade, ele também tinha falta. Ele também tinha necessidades. E, diferentemente do cego, ele podia ver, mas não podia ver, porque a multidão o impedia de ver. E aí ele subiu num sicômoro, numa figueira, para poder ver Jesus. Repare que ambos usaram o que tinham. Um usou a voz, o outro usou a destreza, a habilidade, sendo já um homem adulto, para subir em uma árvore, buscando ver Jesus. Quando Jesus passa, diferentemente do cego, ele não fala, mas Jesus fala a ele. Não interessa como você venha conhecer a Jesus, buscando e falando, ou apenas buscando. O que interessa é que Jesus sempre para, Jesus sempre olha ao passar, e Jesus sempre fala conosco. Falou com o cego, falou também com Zaqueu. Diz o texto que Zaqueu ficou muito alegre, desceu e levou Jesus para casa. E ali ele estava comendo. E diferentemente do que aconteceu quando Jesus curou o cego, a multidão não aprovou. Ao cego, a cura do cego, a multidão aprovou, mas a estar com o chefe dos publicanos, não. O que houve foi uma grande crítica. Mas Jesus ainda não havia feito a cura. Não. Jesus ainda não havia feito a cura. A cura só acontece de fato quando Zaqueu muda sua vida. Quando, tendo recebido Jesus, de fato, ele tem a sua vida transformada. E aí ele dá metade dos seus bens. E ele promete indenizar as pessoas a quem defraudou. As pessoas a quem extorquiu, provavelmente. Nesta hora, então, Jesus diz: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Jesus veio para todos. Jesus veio para mim, veio para você, veio para a pessoa marginal, veio para a pessoa mais rica, veio para a pessoa mais corrupta que possa existir, veio para a pessoa mais honesta. Todas as pessoas precisam, todos nós precisamos de Jesus. E não há desculpas para dizer que temos limitações, pois um cego pode falar, uma pessoa de baixa estatura pode subir numa árvore, porque Jesus sempre passa, sempre para, sempre fala e sempre nos ouve e sempre produz salvação. O terceiro personagem, ou terceira personagem, como preferem alguns, é a multidão. Nós não sabemos muito dela, mas repare que a multidão, ela não tem uma característica muito definida. Ela é um amontoado de gente.
e ela não tem um papel a não ser o de atrapalhar. Sim, ela que atrapalha a Bartimeu. As pessoas repreendiam a Bartimeu dizendo, não fale, fica quieto, cego. Mas ele gritava mais alto. A multidão reclamava de Jesus quando Zaqueu era visitado. A multidão, muitas vezes somos nós. Quando murmuramos, quando não acreditamos, quando pensamos, por que essa pessoa insiste em orar, pedindo algo que Deus não vai lhe dar? Mas quem foi que disse que Deus não vai lhe dar? Você, por acaso, é Deus para dizer a eles que não vai lhes dar? Deus é soberano, é Senhor sobre tudo, sobre todos. Nós não podemos ser como as multidões, nesse caso, como a multidão que quiseram calar um cego e quiseram impedir Zaqueu de ver Jesus, ainda que inconscientemente no caso de Zaqueu, ou que criticaram a Zaqueu. Aprendamos com o exemplo ruim da multidão, a não sermos pessoas que afastam outras pessoas de Jesus Cristo. Mas o personagem mais importante da história é Jesus Cristo. Repare que, para ele, o relacionamento é sempre algo pessoal. Jesus não se relaciona com massas. Jesus se relaciona com indivíduos. Jesus se relaciona com pessoas. Ele não se relaciona com números. Ele se relaciona com você. E ele pergunta ao cego, o que você quer? Não seria óbvio dizer, ora, ele sabia o que o cego queria, o que o cego poderia querer, talvez o cego não quisesse ver. Tem muito cego que não quer ver, há o ditado que fala sobre isso. Jesus sempre nos pergunta, porque ao perguntar, ele nos dá a oportunidade de expressarmos as nossas dores, as nossas dificuldades. Da mesma forma, nós estamos trabalhando com muitas pessoas hoje no mundo. Os nossos missionários estão, por exemplo, na Guatemala, alimentando as crianças do PEP, alimentando as famílias das crianças no PEP. Nós tivemos várias reuniões durante esta semana. Eu falei com praticamente todos os missionários brasileiros esta semana. E todos me disseram que estavam bem e todos me disseram que estão trabalhando. Alguns me disseram que estão trabalhando até mais, porque não perde o tempo no deslocamento. Então, fica o tempo inteiro trabalhando pela internet. Mas tem aqueles que estão trabalhando diretamente na assistência social. Nós não paramos. Não é uma multidão de vírus que vai nos impedir de alcançar as pessoas como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, nós devemos andar sempre em busca do objetivo, mas parar sempre para alcançar as pessoas. Porque o objetivo, no final das contas, é esse. Alcançar as pessoas. Produzir transformação. Esse texto mostra a transformação na vida do cego, de Bartimeu. E o texto diz que ele se alegrou. Foi glorificando a Deus e seguiu a Jesus. Que a multidão também deu glórias a Deus, transformados pela alegria. E Zaqueu também desceu alegre. E houve alegria, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Aprendemos muito nesses momentos de confinamento. E é sempre bom lembrar que seja qual for a condição que você está confinado, num lugar pequeno, num lugar amplo, num lugar em que bate sol, num lugar que não bate sol, sempre temos Jesus conosco. Podemos ter deficiências como tinha Bartimeu e tinha Zaqueu, mas nunca podemos ser como a multidão, afastar os outros de Jesus. Que sejamos como Zaqueu, reconhecendo os nossos pecados. Sejamos como Bartimeu,
clamando até ouvirmos a resposta, mas que sejamos sempre como Jesus, buscando pessoas que estão à margem, buscando pessoas que não conhecem ainda Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nesse momento estamos encerrando a nossa EBD dessa manhã e logo mais nós iremos nos encontrar a partir das 18h30 no culto noturno. Tenham um excelente domingo e fiquem na paz do Senhor. Amém.